Antes de começar hoje, Phil, vou te falar. A aula é grande, mas é necessária. Ela responde mais da metade das perguntas aqui do canal. Mas lembra, Phil? Esse assunto é profundo e tem muita coisa a se aprender. Não cabe em um vídeo. Para quem é membro aqui do canal, o curso Treinando a Mediunidade está ensinando tudo passo a passo. Caso seja isso que você queria, acesse lá. E lembre-se, para que esse canal continue, precisamos de sua ajuda. Comenta aqui, curte, segue. E caso se interesse pelos nossos cursos, livros e e-books, passa na nossa lojinha saravazinho.com.br/lojinha. Temos livros de capa dura e espiral agora. E esse mês temos 2 lançamentos. Acompanhe nosso canal. Agora vamos começar nossos estudos. Siga com calma até o fim. Axé! Salve, meus filhos. Uma pergunta vive batendo a porta. Pai Benedito, como eu descubro quem são os meus guias? E eu entendo. Porque quando a vida pesa, a alma procura amparo. Quando o mundo balança, o coração quer saber quem segura a mão da gente por dentro. Mas deixa o velho te dizer uma coisa com verdade. Descobrir seus guias não é sobre ouvir um nome bonito. Não é sobre alguém te apontar uma linha ou te prometer revelação. E não é seguir fórmula pronta que diz que o jeito que você fala ou anda já determina com quem trabalha. Guia espiritual não se recebe como título, nem se descobre com ansiedade. Guia se percebe, guia se sintoniza. O verdadeiro processo começa quando você cala o barulho de fora e aprende a escutar o que vibra dentro. Tem guia que chega com um arrepio. Tem guia que fala no silêncio. Tem guia que não se nomeia, mas muda seu caminho inteiro. Às vezes é só um peso que sai do peito quando você ora. Um sopro leve que parece nada, mas limpa tudo. É ali que a presença começa a se revelar. Só que isso não acontece quando você quer. Acontece quando você está pronto. Pronto para escutar sem controlar. Pronto para confiar sem entender tudo. Porque guia não se mostra para quem está correndo atrás de resposta. Guia se mostra para quem está cultivando presença. Meus filhos, não tem ritual que garanta isso. Não tem pergunta que obrigue a resposta. Tem preparo, tem entrega, tem maturidade espiritual. Então hoje, nesse vídeo, eu não vou te dar um nome, mas vou te dar caminho. Um caminho de verdade, de chão firme, para você entender como essa conexão começa de fato e por que ela depende muito mais de você do que dos espíritos que te acompanham. Vamos falar disso agora. Com calma, com clareza e com fundamento. Agora escuta com atenção, viu? Antes de querer saber quem são seus guias, precisa entender o que é um guia espiritual. Muita gente confunde, mistura tudo. Tem quem acha que guia é orixá, tem quem acha que guia é mentor, tem quem acha que guia é anjo. Mas na Umbanda, a coisa é clara. Guia espiritual é espírito de gente. É alma que já passou por essa terra, que já sentiu dor, que já errou, já caiu, mas aprendeu.
É consciência que evoluiu a ponto de voltar, não para viver de novo, mas para ajudar os outros a viver melhor. Orixá não é isso. Orixá não encarna, não desencarna. Orixá é força divina, princípio de criação. Guia é consciência e missão. E mentor é palavra que vem de outras doutrinas. Em alguns caminhos, chamam de mentor o espírito que orienta. Mas aqui na Umbanda, a gente chama de guia, aquele que guia, que mostra o passo, que caminha do seu lado. Guia não te carrega. Guia não te livra da vida. Guia te ensina a caminhar com firmeza. Na Umbanda, o papel do guia é claro: orientar, proteger e desenvolver. Orienta quando você está perdido. Protege quando você está frágil. E desenvolve quando você decide crescer. Um guia espiritual não vem para agradar. Ele vem para te ajudar a ser melhor. Às vezes ele silencia para te ensinar a escutar. Às vezes ele te confronta para te libertar. Às vezes ele te acolhe, mesmo quando você se acha imperdoável. Cada guia tem um jeito, mas todos têm o mesmo compromisso, te puxar para a sua verdade. E quanto mais você se desenvolve, mais nítido isso fica. Não espere um nome, espere uma vibração. Porque guia espiritual não se apresenta pela forma, se apresenta pela força. Agora deixa eu te perguntar uma coisa com franqueza, meu filho. Você quer mesmo descobrir seus guias? Ou você só quer um nome para se sentir especial? Porque tem diferença. Tem muita gente buscando guia como quem busca a resposta pronta. Esperando que alguém diga, seu guia é fulano, como se isso bastasse. Só que na vida espiritual, não é o nome que te guia. É a vibração que você aprende a reconhecer. E sabe por que você ainda não percebe quem te acompanha? Porque está esperando sentir com a cabeça o que só se sente com o campo. Está esperando ouvir com o ouvido o que só se ouve no silêncio do coração. A verdade é que a expectativa atrapalha. Você quer tanto que aconteça que bloqueia o que já está acontecendo. A ansiedade de ter resposta trava a percepção. É como quem fica tentando ouvir uma música com fone estragado, o som tá ali, mas você tá apertando demais, tentando demais, exigindo demais. E no fim, não escuta nada. Guia não se mostra no barulho da cobrança. Guia se mostra no espaço da confiança. Outro erro comum é um foco exagerado no que vem de fora. Você corre de vídeo em vídeo, de consulta em consulta, tentando achar fora o que só pode ser sentido dentro. E isso te afasta da sintonia verdadeira. Porque enquanto você estiver esperando que alguém diga, é fulano que te acompanha, você não vai perceber o sutil, o silencioso, o real. Descobrir um guia não é mágica, é construção. É olhar para dentro com verdade, aceitar o que sente, sem duvidar o tempo todo. É se desenvolver e confiar que quando você estiver pronto, eles vão se mostrar. Mas não como você quer, como você precisa. Porque guia não atende vontade. Guia responde sintonia.
E isso só acontece quando você silencia o querer e começa a cultivar o sentir. Agora que você já entendeu o que é um guia e por que ainda não percebeu os seus, chegou a hora de abrir os ouvidos do corpo, porque é assim que os guias se apresentam, não pelo nome, mas pela vibração. Quem espera ouvir um nome sussurrado, uma assinatura astral ou uma voz dizendo "Eu sou fulano da falange tal", vai continuar esperando. Guia espiritual não se apresenta com documento, nem com fantasia na cabeça. Guia se apresenta na mudança vibracional que acontece quando ele toca seu campo. Isso, filho, o corpo sente. Às vezes, a presença de um guia chega como um silêncio que acalma tudo. O pensamento desacelera, o peito se solta, a alma parece que pousa. É o velho preto velho encostando devagarinho. Às vezes é uma força que vem de dentro para fora, te chamando para levantar, para agir, para decidir. É caboclo chegando com coragem, com direção. Tem hora que é uma leveza quase infantil, uma vontade de sorrir sem motivo, de brincar com a vida, mesmo quando ela parece dura. Aí é Herê, trazendo clareza sem peso, verdade sem rigidez. E tem vez que é uma firmeza na coluna, um pé no chão, uma sensação de que você sabe o que precisa fazer, mesmo sem entender tudo. Isso é Exu, alinhando o caminho, cortando o excesso, firmando o passo. Percebe? Nenhum deles precisou dizer nome nenhum. O que muda é a vibração. E quem sente isso é o corpo. Um calafrio fora de hora. Uma mudança na respiração. Um aperto que se solta. Um choro que vem e lava, sem tristeza. O corpo é antena. É sensor. É termômetro da presença espiritual. Mas para funcionar, precisa estar disponível. Não adianta entupir a mente de ansiedade e querer que o campo fique claro. Quer perceber um guia? Então cuide do seu corpo, do seu silêncio, da sua atenção, porque o guia não vai se mostrar com grito. Ele vai se mostrar com presença. E quem aprende a sentir nunca mais esquece. Muito bem, filho. Agora que você já entendeu que guia se apresenta na vibração, a pergunta que fica é: e como eu começo a reconhecer os meus? Primeiro passo: para de buscar fora. Comece a observar dentro. Tem coisa que se repete e você nem nota. Um pensamento que sempre vem antes de você tomar uma decisão certa. Um arrepio que aparece quando você entra em certos ambientes. Uma presença que te acalma quando ninguém entende sua dor. Isso não é acaso. Isso é padrão vibracional. Comece a prestar atenção nos seus sonhos. Não em todo detalhe, mas no que fica depois que você acorda. Às vezes é só uma sensação de acolhimento, um olhar que você não esquece, uma frase que ecoa o dia inteiro. Observe sua intuição. Aquele aviso interno que você não sabe explicar, mas sabe que é verdadeiro. E perceba as sensações que se repetem. Tem dia que você está mais firme, mais doce,
mais alerta. Tem momentos em que sua fala muda. Tudo isso é pista. Mas escuta, não adianta perceber se você não se prepara para escutar. Guia não vai gritar no seu campo sujo. Não vai insistir onde você não limpa. Por isso, é preciso fazer exercício de sintonia. Pode ser uma prece feita com consciência, não de boca, mas de alma. Pode ser um tempo de silêncio com a mão no peito, respirando devagar e pedindo clareza. Pode ser uma vela acesa com respeito, num ambiente limpo, só para você aprender a ouvir o que acontece no campo quando a luz vibra. E tudo isso precisa de uma coisa fundamental: desenvolvimento mediúnico consciente. Não é sair incorporando sozinho em casa, nem sair falando que é guia, o que pode ser ego, trauma ou fantasia. É estudar, é ter acompanhamento, é aprender a se cuidar, energeticamente e emocionalmente. Porque reconhecer um guia é bonito, mas é também uma grande responsabilidade. E só quem se prepara com verdade sustenta essa conexão com firmeza. Agora deixa o velho te alertar. Fio, tem muito tropeço acontecendo nesse caminho. Gente bem intencionada, com coração bom, mas caindo em erro porque ninguém ensinou com clareza. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é ficar esperando que alguém diga o nome do seu guia. Você vai em consulta, em gira, em vídeo, em mapa astral, achando que alguém vai olhar para você e dizer: seu guia é fulano da linha tal, da falange tal, que vem com tal roupa e trabalha assim. Isso pode até acontecer em alguns caminhos, mas saiba, o nome não garante sintonia. Pode te dizer 1000 nomes, mas se você não reconhece a vibração, de que adianta? Guia não é catálogo. Guia é presença viva. O segundo erro é acreditar que só médium incorporante tem guia. Quantas vezes eu escuto, mas eu nunca incorporei. Então, será que eu tenho guia? Fio, todo mundo tem guia. Guia não precisa tomar seu corpo para te orientar. Ele pode agir no seu pensamento, no seu sentimento, no seu caminho. A mediunidade é uma ponte. Mas tem gente que caminha ao lado do guia sem jamais incorporar. O que importa é a conexão e o propósito. Agora escuta o terceiro erro, que é o mais perigoso de todos: querer controlar quem vai se apresentar. Tem gente que decide com qual guia quer trabalhar. Escolhe a linha que acha mais bonita. Rejeita o que sente, porque não era o que esperava. Acha que só vai aceitar se vier um preto velho doce, ou um caboclo bravo, ou um Exu cheio de frase bonita. Mas, fio, espiritualidade não trabalha para alimentar ego. Quem te acompanha sabe do que você precisa e não do que você deseja. Se você tenta forçar, você fecha a porta. Se você tenta escolher, você bloqueia o que vem. E aí passa uma vida inteira com a sensação de que não tem guia, quando na verdade só não aceitou quem estava ali o tempo todo. Guia não é boneco de vitrine. Guia é força viva e só se manifesta quando há espaço e humildade para reconhecer. Então vamos supor que você começou a sentir:
Percebeu aquela vibração que acalma. Sentiu uma força que chega nos momentos certos. Notou que tem uma presença que te acompanha, mesmo quando ninguém vê. E agora? O que fazer depois que o campo começa a responder? Primeiro de tudo, filho, não é sair falando com todo mundo. Esse é um erro comum. A pessoa mal começou a perceber. E já quer contar que tem guia, que recebeu, que descobriu. Calma. Guia não é troféu. Guia não é medalha de espiritualidade. A conexão é íntima, é profunda. É coisa que precisa ser respeitada no silêncio antes de ser exposta na boca. Quando você começa a perceber a presença de um guia, é hora de aprofundar. E aprofundar não é decorar ponto cantado, não é vestir roupa de trabalho, não é sair dizendo que já sabe tudo. Aprofundar é estudar, é observar, é se cuidar, é desenvolver seu corpo e sua mente para aguentar a vibração com equilíbrio. Porque não adianta o guia chegar se você não sabe sustentar. E tem mais. Guia não é uma figura que aparece na sua mente. Guia é uma consciência com a qual você se alinha. Às vezes não vai ter rosto. Às vezes não vai ter nome. Às vezes nem vai ter manifestação física, mas vai ter verdade. Vai ter força que te transforma. Vai ter sabedoria que brota do nada. Vai ter intuição que guia com firmeza. E isso, filho, vale mais do que qualquer identificação visual. Quando você começar a sentir um guia se aproximando, silencie, honre a presença. Não queira controlar, nem mostrar. Queira aprender. Queira servir. Porque quanto mais você respeita o tempo da espiritualidade, mais ela confia em você para revelar o que precisa ser revelado. E aí, sim, a caminhada vira missão e não vaidade. Para encerrar essa conversa com você, meu filho, eu quero deixar algo simples, mas poderoso. Se você quer descobrir seus guias, comece observando a si mesmo com verdade. Não é para buscar no outro, não é para forçar no invisível. É para olhar com calma o que já vibra dentro de você. O guia não se esconde, mas ele também não grita. Ele se aproxima quando há espaço. Espaço, fio, a gente só cria quando limpa a ansiedade, o orgulho e a pressa. Então a dica que eu deixo é prática, pé no chão e serve para qualquer um que quer se desenvolver de verdade. Crie um diário vibracional. Pode ser um caderno simples, mas tem que ser com verdade. Nele, você vai anotar o que sentiu durante o dia. Mas não é só sentimento emocional, é sensação energética. Sentiu arrepio fora de hora? Teve intuição forte que mudou uma decisão? Chorou sem tristeza? Sentiu uma presença firme ou leve do nada? Acordou com sonho marcante? Anota, mesmo que pareça bobo, porque ao escrever, você ancora a vibração. E ao reler, depois de uns dias, você começa a ver padrões. Começa a perceber quando certas presenças se repetem. Começa a notar que tem algo maior guiando seus passos. Esse diário não é só um exercício, é uma ponte
ponte entre o que você sente e o que você entende, entre o invisível e o concreto. E o mais bonito é que, com o tempo, você não vai mais precisar perguntar para ninguém quem são meus guias. Porque você vai reconhecer, não pelo nome, mas pela força. Não pela imagem, mas pela transformação que provocam em você. E aí, meu filho, quando isso acontecer, guarda silêncio, honra a presença e segue firme. Porque a caminhada com guia espiritual começa quando termina a fantasia e começa a responsabilidade. E se for com verdade, não tem erro. Vai com fé, vai com atenção, vai com axé.